Boa noite, sou o Ronde, sou pastor aqui na Vide. Então, se você nos visita, muito prazer poder estar com você, conhecê-lo, conhecê-la. Tem sido 2 semanas difíceis, né? O pessoal bastante doente, muita gente adoecendo, infelizmente. Virose, gripe, dengue, Covid, chikungunya, sei lá, um monte de coisa ruim. A gente vai acompanhando para ver se as pessoas vão se recuperando, é óbvio, mas tem sido uma semana complicada e hoje tem a galera também que é doente por futebol, né? Então hoje tem um outro tipo de doente, ou de doença, e eu confesso que eu cheguei aqui reclamando para a galera da banda, falando, gente, eu não consigo ver nem a camisa do Paysandu nem do Remo mais, de tanta raiva que eu fico no dia do jogo. Eu estou virando tunaluso, né, que para mim não atrapalha em nada aqui. Então não sei se hoje só tem remista aqui, ou se chegou o Paysandu, porque eu estou vendo o William aqui, né? Então, mas, enfim, é uma dificuldade que a gente tem, então a gente pede desculpa, né? Não temos como sanar isso aí, mas, enfim, faz parte da nossa vida na cidade também. Mas que bom que estamos juntos. Como é bom, eu ratifico o que o Daniel disse aqui, como é bom a gente estar, como a gente precisa desse tempo. Na vida de igreja simples que nós temos na Vide, nós não temos um monte de coisas acontecendo, nosso foco está no relacionamento, nos relacionamentos. Então no domingo é quando a gente se encontra, todo mundo se encontra, né? Todos os grupos. Então a gente pode ver pessoas que durante a semana a gente não viu, conversar com pessoas, e nós precisamos disso. Então é algo que a gente realmente necessita. Eu te convido a abrir lá em Filipenses capítulo 2, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 1, Paulo vai começar com algumas perguntas retóricas aí, né? Onde a resposta é sim. Mas ele diz assim, 2:1, eu leio na NVI: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na semana passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre a doutrina da imitação de Cristo. E algumas perguntas a gente já começou a responder e eu quero continuar respondendo essas perguntas, né? O que é imitar o Cristo e como eu faço, ou como é imitar o Cristo. E aí eu vejo esse caminho. Seguir. Né? O que é imitar a Cristo? É seguir os seus ensinamentos. É aquilo que ele diz na grande comissão aos seus discípulos, quando ele fala, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Então, ensinem esses novos discípulos a guardar os meus ensinamentos. Então, o que é imitar o Cristo? É seguir os seus ensinamentos e seguir o seu exemplo. Jesus nos deixou uma trilha, Jesus nos deixou o seu próprio exemplo para que possamos, então, seguir. E como eu imito a Cristo? Através dos seus ensinamentos. Então, por isso que é tão importante estar lá na grande comissão. A gente precisa ensinar as pessoas a guardarem aquilo que nós já aprendemos com Jesus. Então, através dos ensinamentos de Jesus, do próprio Cristo,
eu posso imitá-lo. Através do exemplo deixado por ele, eu posso imitá-lo. Mas há um grande problema aí. Nós somos bons evangélicos. A gente gosta dos ritos, a gente gosta de culto, de evento, das celebrações. A gente gosta de tudo que tem a ver com esse meio evangélico, né? Às vezes culto de doutrina, culto de oração, para alguns evangélicos culto de libertação, culto da prosperidade, culto pet, tudo que tem culto, que tem encontros, que tem, enfim, coisas evangélicas, a gente gosta. Muitas vezes somos bons evangélicos. A gente veste a roupa de crente, a gente tem a cultura de evangélico, um monte de coisa evangélica. Nós somos bons evangélicos, mas eu estou dizendo que isso é ruim. Isso é problemático. E por que é problemático? Porque somos péssimos imitadores de Jesus. À mesma medida que somos bons evangélicos, somos péssimos imitadores de Jesus. E, gente, eu pus de propósito a imagem do ator aí. Do ator que é o ator que faz Jesus na série The Chosen, Os Escolhidos. Os bons evangélicos estão criticando a série. Gente, eu fico assustado como crente é chato. O povo chato é o povo crente, é o povo evangélico. Os bons evangélicos estão criticando a série com dois argumentos principais, dizendo que há pessoas adorando o ator. Isso fere um dos mandamentos lá do Decálogo, dos 10 mandamentos. Então há pessoas que estão adorando a figura do ator. E eu já brinquei com vocês aqui que eu gosto tanto da série que às vezes eu me peguei orando e pensando em Jesus como se fosse esse ator. Então acho que eu sou um desses que mereço ser criticado. Essa é uma das críticas. E uma outra crítica que eu escutei até de pastores reformados, um deles, eu posso até falar o nome aqui, Paulo Júnior, que eu já não curto, né? Pastor brigão de internet, eu não gosto muito dessa história, mas ele disse que o Jesus da série é muito emocionado. Que ele não consegue enxergar esse Jesus nas narrativas evangélicas, dos evangelhos. Que é um Jesus muito emocionado. É um Jesus muito assim amigo, muito amigável, de relacionamento. Um Jesus que olha com um olhar, tem muita expressão nesse Jesus. E ele não consegue enxergar esse Jesus nas escrituras. O problema é dele. O problema é dele. É uma crítica completamente infundada. Eu não sei o que esses caras querem. Né? Que Jesus é esse que eles enxergam nas escrituras? É um Jesus chato como eles. É um Jesus ranzinza como eles o tempo todo. É um Jesus que está o tempo todo distribuindo farpas. Só pode ser, porque não é possível ter esse olhar para uma série tão boa, tão espetacular, que óbvio que essa série The Chosen, é óbvio, gente, que ela vai trabalhar muitas entrelinhas do texto. É óbvio que tem um monte de situação na série que foi colocada ali como possíveis situações, como criação. É óbvio, gente, a gente tem que parar de ser crente chato. A gente tem que parar com isso, porque nós somos muitas vezes bons evangélicos e péssimos imitadores de Jesus, tanto é que a gente não consegue nem perceber de fato, ou ler ou interpretar quem é Jesus nas Escrituras. O Jesus que nós criamos é um Jesus de acordo com a nossa própria vontade, com as nossas interpretações, e nós temos tido talvez dificuldades em sermos imitadores de Jesus, e esse é um grande problema, e eu usei a figura aí do ator só para trazer como isso é nítido, como isso é claro no meio evangélico. Imitar Jesus como ser humano não tem sido a prática evangélica. Vamos lá. Aqui entra a encarnação de Jesus. Jesus como ser humano. Nós conseguimos imitar Jesus a partir da sua humanidade. Nós não imitamos a divindade ou o Deus Jesus porque nós não somos deuses.
Nós não somos divinos. Se você e eu tentarmos imitar Jesus na sua divindade, complicou para a gente. Nós não somos Deus. Nós não somos divinos. Nós somos chamados pelo Evangelho à imitação do ser humano Jesus, até porque Jesus encarnado, na sua perfeição, na sua santidade, é a evidência ou é a amostra de como era para sermos, ou como Deus criou a gente para ser. Jesus mostra como viver perfeitamente a humanidade, ou o que é um ser humano perfeito, um ser humano vivendo plenamente, da maneira como Deus criou. Não tem como nós imitarmos Jesus na sua divindade, mas nós, ao olharmos para a humanidade de Jesus, é possível imitá-lo como o ser humano perfeito, como Adão perfeito, que é o que a Bíblia diz. Ele é o Adão perfeito, ele é a humanidade perfeita, o ser humano perfeito. Mas parece que a igreja também não está se atentando para isso, né? Parece que há talvez um olhar equivocado aí a respeito da imitação de Jesus ou do Cristo. E imitar Jesus como ser humano não tem sido a prática da igreja evangélica. Nós vimos na semana passada esse texto de Paulo que ele fala: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Paulo faz um convite: olha, me imitem porque eu imito a Cristo. Paulo, então, ele deixa bem claro quem ele imita. E o próprio Paulo, com certeza, o olhar que ele tinha para Cristo era para a sua humanidade, para as suas atitudes, para o seu exemplo, os seus ensinamentos, juntamente com o seu exemplo, o exemplo deixado por Jesus como ser humano. E Paulo vai dizer, e nós vimos já na semana passada, que há um grupo de pessoas que imitam a Cristo e que precisam ser imitadas, porque imitam o próprio Jesus. E essa é a dinâmica do discipulado na igreja. Pessoas imitando Jesus, né, os apóstolos, nós imitando os apóstolos, né, como igreja, que imitaram Jesus, e claro que buscamos no exemplo e nos ensinamentos do próprio Jesus, e pessoas olhando para a gente, nos imitando, porque a gente imita a Jesus Cristo. Olha só o que o próprio Jesus diz: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. A maneira como Jesus fez, tratou, se comportou, se portou, cuidou dos seus discípulos, ele diz: olha, esse é o exemplo que eu deixei para vocês. Então, eu dei um exemplo, façam como eu vos fiz. Me imitem o meu exemplo, o exemplo do próprio Jesus. E que exemplo é esse? É o exemplo dado na vida comum, no dia a dia. Jesus é aquele que habitou entre nós, habitou no meio do povo, conviveu com as pessoas. Deus então se fez carne para conviver com a gente, para viver no nosso meio. E aí esse é o Jesus emocionado lá que o pastor disse. Porque é um Jesus que convive, é um Jesus que vai conversar, que vai dar risada, que vai dar suas broncas também, que vai contar piada, que vai ouvir piada boa, piada ruim, que vai estar em festa, que vai estar num momento mais difícil talvez, né, de velório, de morte. É um Jesus que convive com as pessoas, e os discípulos haviam convivido com ele. Jesus tinha tomado essa atitude de viver com aqueles discípulos, sem ter onde reclinar a cabeça, porque era o tempo todo com eles, nessa convivência, nessa amizade, e esse exemplo então ficou claro ali, nos relacionamentos interpessoais. E Jesus fala: então, eu lhes dei o exemplo, façam como eu vos fiz. Olha o outro texto em João também, 13:34b. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Aquelas pessoas que conviveram com Jesus desfrutaram do seu amor, foram amadas por Ele, foram objetos do amor de Jesus.
Então Jesus fala assim na prática, como eu amei vocês, porque não era algo teórico, era algo mais palpável, mais prático. O exemplo tem que ser algo visto, algo que dá para saber, medir, sentir. E era esse exemplo palpável de amor que Jesus tinha deixado para os seus discípulos. E ele fala: olha, assim como vocês desfrutaram, sentiram o meu amor, e vocês souberam que eu amo vocês, eu quero que vocês amem uns aos outros. De novo, Jesus deixando claro: me imitem. Imitem a minha conduta, imitem aquilo que eu fiz, imitem o meu amor, o meu amor. Aí chegamos no texto que eu li no início. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Esse texto de Filipenses capítulo 2, ele é muito importante, mas às vezes deixamos de perceber algo no texto. Geralmente a gente corre aí do versículo 5 já para o 6, né? Quando começa um hino primitivo ali da igreja, de uma profundidade teológica muito grande, né? Difícil de entendimento, que fala sobre o autoesvaziamento de Jesus. Jesus deixa a sua glória, se esvazia, toma a forma de servo, né, de escravo, e vem como ser humano para morrer no nosso lugar. E ele obedece, e ele morre, ele obedece até o fim. Então, há esse hino primitivo da igreja falando sobre algo profundo, o autoesvaziamento de Jesus. E quando a gente olha para o versículo 5, tem a mesma atitude de Cristo Jesus, a nossa ideia já é partir para esse lado da divindade de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Ele é humilde na prática, mas ele se esvazia, e muitos pregadores têm sempre olhado para esse trecho e tentado explicar essa parte. Ok, não é problema isso. Mas a gente não pode esquecer do que vem antes, que foi a parte que nós lemos. Paulo já estava falando de qual atitude, ou quais são as atitudes de Jesus. Paulo já estava falando, ele não passa a falar a partir do versículo 6. Ele já estava falando na prática, de maneira muito clara, para a igreja ali em Filipos, quais são as atitudes de Jesus. Para que aquelas pessoas tivessem as atitudes de Jesus, ou a mesma atitude de Jesus. E para que a gente possa ter também a mesma atitude de Jesus, para que a gente possa seguir o exemplo, seguir os ensinamentos, para que a gente possa imitar a Jesus. E é aqui que vem a pancada. E é aqui que a gente precisa ficar ainda mais esperto no texto, né, para entender isso. E aqui vem o desafio para nós como igreja. E é um grande desafio. E nós lemos já o texto, mas eu quero ir lembrando com vocês com calma. Concordem sinceramente uns com os outros. Que atitude, ou qual atitude de Jesus? Concordando sinceramente uns com os outros. Essa é uma atitude prática da imitação do Cristo no meio da igreja. Qual atitude? Concordar sinceramente uns com os outros. Não está dizendo aqui que todo mundo vai ter a mesma opinião. Paulo era muito inteligente para ter esse tipo de ideia. Não está dizendo aqui que a igreja deve ter a opinião do seu líder, dos seus pastores, seja lá de quem for. Não está falando isso. Mas está dizendo, o sentido aqui é de que a igreja tem a maturidade para pensar num objetivo em comum, num propósito em comum, num alvo em comum, ao invés de viver divisões, ao invés de viver brigas intermináveis, que seja uma igreja madura e que em determinado momento, entre as diferentes opiniões, todos possam falar: estamos juntos nessa. A gente pode até pensar diferente, mas estamos unidos com o mesmo propósito. Então vai ter gente cedendo daqui, vai ter gente cedendo de lá, para chegar nesse bem comum, nesse propósito comum, e tendo maturidade, concordando com sinceridade. Não é falsidade aqui, não é aquela pessoa que diz: não, tá bom então, vamos lá, estamos juntos, mas sai daquela reunião já falando mal de fulano, de cicrano, e enfim, nervoso, irritada com a situação. Não.
De fato, nós temos um propósito em comum e nós concordamos, nós vamos caminhar nesse propósito. Você quer conhecer uma igreja de fato? Vá num dia de assembleia. Vá num dia de assembleia. A gente tem assembleias de igrejas que tem de tudo lá. Tem de tudo, até o diabo está lá. Jesus não. Onde você percebe claramente a briga por poder, por opiniões, para dizer quem tem a razão. Essa atitude aqui que Paulo fala de Jesus a ser imitada já não está lá. Não há preocupação em imitar isso aqui. Mas isso aqui é algo para a gente pensar. Concordar sinceramente uns com os outros, é mesmo que a minha opinião não seja a mais forte, não seja a que vá para frente, a que foi mais votada, é eu sair desse tipo de reunião ou situação, agradecendo ao Senhor pela igreja que eu faço parte, e entendendo que há um propósito maior, e que estamos juntos nessa. Não é sair nervosa, como já disse, falando mal e tal, e tentando fazer, né? Às vezes tem gente no meio da igreja que vai tentando aqui uma fofoquinha aqui, outra lá, para tentar fazer a sua vontade, vai tentando manipular a situação. Não, não é sobre isso. Amando-se mutuamente e trabalhando juntos. O amor, ele requer reciprocidade no meio da igreja. O amor recíproco. Amando-se mutuamente, uma igreja que se ama e que trabalha junto. De novo, há um propósito em comum. Quando a gente olha para essas atitudes e pensa em Jesus agora como Deus. Como o Criador e sustentador de todas as coisas. Como aquele que é eterno, é soberano, aquele que sabe de todas as coisas, conhecedor de todas as ciências, o todo-poderoso do universo. E imagina só como que para Jesus isso na prática era. Com seus discípulos e discípulas. Concordar sinceramente, amar, trabalhar junto. Jesus sabia como fazer as coisas. Jesus sabia todos os caminhos, mas ele tinha que didaticamente confiar nos seus amigos ali para algum trabalho, para alguma coisa que tinha que ser feito, e eles não iam fazer como ele faria. Ele faria com excelência, muito melhor, mas era aquela coisa de amor e de trabalho juntos. E nós precisamos aprender isso. Isso é ter a atitude de Jesus. Não é impor o nosso jeito, a nossa visão, a nossa percepção, mas é trabalhar juntos para aquele objetivo. E é o amor que nos rege, não é nem sequer talvez o objetivo, o trabalho em si, não é a performance, mas é o amor. Precisamos aprender isso, a nos amar cada vez mais e servirmos juntos, trabalharmos juntos. Se eu não consigo trabalhar com ninguém, se eu não consigo trabalhar com as pessoas da minha igreja local, está sendo complicado. Talvez eu não esteja entendendo o Evangelho, talvez eu não entenda quem é o próprio Jesus. Talvez eu seja aquele bom evangélico lá do começo, mas um péssimo ou péssima imitador de Jesus. Não sejam egoístas, uma coisa vai conversando com a outra. Não sejam egoístas. É duro, né? A gente chega aqui para estacionar o carro num dia de jogo, a gente pensa um pouquinho mais em nós, né? Eu fiquei pensando, por que os caras até a frente, né? Por que eles sabem que vai ter culto? Por que não deixa a frentezinha aqui para 2, 3 carros estacionar? Quando a gente está dirigindo por aí, o egoísmo ele fica muito claro para a gente. O nosso próprio egoísmo. Às vezes a gente quer tomar a frente, nós queremos o melhor lugar, a gente quer chegar primeiro, a gente quer um monte de coisa. Mas aqui Paulo diz que não é uma atitude de Jesus. O egoísmo não tem a ver com Jesus. E aí ele fala, não sejam egoístas. Não sejam egoístas. E continuando, nem tentem impressionar ninguém. Nem tentem.
Paulo mesmo vai dizer, se eu estivesse preocupado com o que as pessoas pensam, eu não estaria no ministério. A preocupação do apóstolo Paulo era com o próprio Deus, o que Deus pensa. É a glória para Deus. Aqui nem tenta impressionar ninguém, também a gente poderia pensar, não fique esperando ser reconhecido, reconhecida pelas pessoas. Não fique. Tem um pastor no Nordeste que ele disse algo interessante, por exemplo, sobre os pastores. Ele diz assim sobre o pastorado: se você quer agradar as pessoas, não seja pastor. Seja um sorveteiro, vai vender sorvete. Quem vende sorvete agrada as pessoas. Um pastor não necessariamente vai agradar as pessoas. E eu posso trazer para todos nós aqui: se você quer agradar as pessoas, não seja um crente no Senhor Jesus. Vai ser um sorveteiro. Você pode ser crente e sorveteiro, não tem problema, ou sorveteira, beleza. Mas vai viver então só na sorveteria para agradar a galera. Porque quem não gosta de sorvete? A ideia é que a gente trabalhar junto sem precisar ser reconhecido ou tentando impressionar alguém. Nós não precisamos, essa não é a atitude do Senhor Jesus, não é. Sejam humildes, isso vem depois também, né, quando Paulo fala sobre a humildade de Cristo ao se auto-esvaziar. Sejam humildes, tenham humildade. Ele vai completar: considerem os outros mais importantes que vocês. Essa é a prática da humildade, a maneira como eu me comporto, me posiciono, trato as pessoas. Será que eu sou humilde? Será que eu trato os outros como mais importantes? Ou o meu olhar é de alguém que é mais importante que os outros? A minha postura é de alguém que é superior? A minha conduta é de alguém que se acha superior aos outros? E Paulo vai dizer aqui: não, considerem os outros mais importantes. Gente, vocês estão percebendo que há tanta atitude legal aqui para a igreja, que se a gente praticar isso aqui, nós vamos caminhar de uma outra maneira. Se nós praticarmos a imitação de Jesus nesse texto, nós caminharemos de uma outra maneira. Uma igreja que não fica brigando por posições, por status, por hierarquia, mas que a partir da sua própria liderança considera os outros superiores. E aí ele completa. Volta por favor, Rafa. Acho que saiu aqui. Ele ainda vai completar no texto, dizendo o seguinte. Deixa eu ver se volta lá, vamos voltar rapidinho. Não procurem apenas os próprios interesses, mas pensem nos interesses dos outros. Aqui cai por terra aquele crente consumista. Alguém que consome a igreja. Alguém que quer, eu quero que tenha uma boa recepção, eu quero que tenha músicas que eu goste. Há uma eterna briga, né, às vezes entre as gerações sobre as músicas, é hino, é cântico e tal, é o estilo musical. Eu quero uma ótima pregação, eu quero, e às vezes a pessoa consome igreja, ela vai ali como uma consumidora, ela parece que compra aquilo, ela compra o seu bilhete e ela quer tudo do bom e do melhor, mas não quer comunhão, não quer relacionamento, não quer andar com as pessoas, ela quer simplesmente aquele evento religioso. Ela se alimenta de eventos religiosos. E aqui a atitude não é essa de Jesus. É não procurar os nossos próprios interesses. Não procurar nossos próprios interesses. E eu não estou dizendo que não seja bom a gente pensar nas outras coisas e oferecer as outras coisas com excelência. Mas a nossa atitude deve ser pensar em primeiro lugar no bem do outro, nos interesses dos outros, não nos meus próprios interesses. Às vezes em assembleia de igreja o que você vê é as pessoas brigando por seus próprios interesses. Cada grupo, cada qual querendo aquilo que quer. O seu próprio ou os seus próprios interesses. Olha quanta coisa aí para a gente colocar em prática.
Isso aqui tudo ali a partir do versículo 2 de Filipenses capítulo 2. Até o 5, você vai vendo essas atitudes de Jesus. Durante a semana, pega lá de novo, dá uma olhada e tenta praticar isso aí. Francis Chan, que é esse pastor, evangelista, teólogo, implantador de igrejas e autor, tem muita coisa escrita, muitos livros, ele disse o seguinte: atualmente o mundo, quando ele fala mundo, as pessoas que não são da igreja, nos odeia não porque nos parecemos com Jesus. Atualmente o mundo nos odeia não porque nos parecemos com Jesus, mas porque não nos parecemos. Isso que ele está falando é isso mesmo, é muito certeiro o que ele está falando. As pessoas que não são da igreja não odeiam a igreja porque é uma igreja parecida com Jesus. Na verdade, as pessoas odeiam porque é uma igreja que não é parecida com Jesus. E ele vai completar: somos arrogantes e há uma grave lacuna entre nossas crenças e ações. Uma igreja briguenta, uma igreja chata, uma igreja crítica, uma igreja que não ama a cidade, uma igreja que se esconde da cidade, que se separa da cidade, uma igreja que não é acolhedora, uma igreja que não sabe perdoar, uma igreja que não sabe conviver com opiniões diferentes, uma igreja que quer impor as suas opiniões, uma igreja que quer impor as suas crenças num país onde o Estado é laico. Então falta convivência, falta acolhimento, há muita acepção de pessoas, uma igreja com um olhar de condenação e de julgamento o tempo todo para a sociedade, ou seja, coisas contrárias a quem Jesus é e o próprio exemplo deixado por Jesus. E aí eu concordo com o Francis Chan. A cidade nos odeia não porque somos parecidos com Jesus, mas porque não somos parecidos com Jesus. No nosso país, as pessoas estão com ranço de igreja ou dos evangélicos, até às vezes a gente mesmo tem ranço. Quando me pergunta se eu sou evangélico, eu volto com uma pergunta e falo: peraí, o que você entende de evangélico? Porque dependendo do que você entende sobre ser evangélico, talvez eu não seja. Talvez eu seja. A gente mesmo tem, porque falta a atitude de Cristo, falta a postura, a atitude de Jesus. É uma igreja que não tem tido uma postura igual a de Jesus, que não ama, não perdoa, não tem misericórdia, não estende a mão, não estende a mão. Então, somos arrogantes, e de fato há um grande espaço entre nossas crenças e nossas ações. Uma igreja que quer dominar o país nas suas leis, na sua conduta e na sua política. Isso não é ser mais parecido com Jesus. Aliás, a atitude de Jesus perante o Império Romano, por exemplo, foi completamente diferente. Jesus estava preocupado em pregar, anunciar a chegada do seu reino, que não era o reino segundo as expectativas das pessoas ali, sequer dos religiosos, mas ele estava anunciando a chegada do seu reino. Mas a gente quer fazer, a igreja evangélica no Brasil quer fazer o Brasil, a política no Brasil, o seu reino, o reino de Deus. E aí a gente escuta umas barbaridades, a gente escuta umas besteiras muito grandes, que chega a dar um negócio dentro da gente. E é muito ruim isso. Nós estamos criando nas pessoas um rancor, um ranço em relação à igreja evangélica e aos evangélicos. Porque de fato não estamos procurando ser mais parecidos com Jesus. E precisamos pensar nisso. Precisamos voltar para isso. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: seja mais imitador de Jesus e menos evangélico. Entenda aqui evangélico de maneira pejorativa mesmo. Seja mais imitador de Jesus e menos evangélico.
por favor, não seja terrivelmente evangélico. É o que gente, nós precisamos abrir os ouvidos para o que a sociedade está falando. Nós precisamos abrir os ouvidos para o que a nossa cidade está falando em relação a nós. O que as pessoas falam em relação a nós. E quando as pessoas falam que há no Brasil evangélicos que são terrivelmente evangélicos, a gente não pode bater no peito e se gabar disso. A gente tem que lamentar esse tipo de situação. Não estou dizendo que as pessoas têm que aprovar o que a gente faz ou como a gente é, não. Jesus mesmo disse, olha, o mundo vai odiar vocês, falou para os discípulos. Mas é muito claro, quando Jesus fala isso, que o ódio viria pela postura deles, ou por eles continuarem o ministério, a obra de Jesus Cristo. Como odiaram Jesus, vão odiar vocês. Mas o duro é quando não é essa a razão. Quando são outras razões, que eu já pontuei aqui. Como alguém já disse, né? A Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Mas alguém usou esse e disse, eu não me envergonho do Evangelho, mas dos evangélicos. E é triste a gente pensar isso, né? De às vezes o nosso coração pensar assim, falar, não me envergonho do Evangelho, mas dos evangélicos. É muito triste. Como eu poderia trazer para mim e falar assim, olha, não me envergonho de ser pastor, mas dos pastores. É muito, muito triste. Porque perdemos o nosso foco em Jesus Cristo. Perdemos o nosso olhar. Os nossos olhos não estão mais no Mestre, Jesus. Nós não estamos mais seguindo o exemplo dele, os seus ensinamentos. Nós não estamos imitando Jesus através dos seus ensinamentos, do seu exemplo. Às vezes nós estamos vivendo a tradição religiosa que recebemos. É só isso. Às vezes estamos vivendo a denominação que fazemos parte, a igreja evangélica que fazemos parte. Às vezes estamos imitando usos e costumes. Às vezes estamos imitando doutrinas humanas, tradições de homens, mas não o próprio Jesus. Não temos vivido de fato o Evangelho. E nesse sentido eu afirmo, seja mais imitador de Jesus e menos evangélico, por favor. Como eu falo isso para mim, para eu ser mais imitador de Jesus e menos evangélico. Esse é o desafio que a gente tem. Então como eu ajo com as pessoas, como eu olho para as pessoas, como eu as acolho e recebo, como eu falo com elas, como eu explico com paciência a razão da minha esperança para elas, com sabedoria e paciência, como eu me posiciono em questões que são complexas na sociedade. Eu não estou dizendo que você não tem que se posicionar, nem eu, mas como eu faço isso? Jesus se posicionou. Em alguns momentos o posicionamento de Jesus é, gente, isso aqui não é mais importante. Algumas coisas que eles ansiavam que Jesus se posicionasse, que ele falasse sobre, não, isso aqui não é mais importante. Vocês estão com o foco errado. O que é importante é isso aqui. Então a maneira como eu me posiciono também é como Jesus, com amor, com misericórdia, com sabedoria. Nós temos orado pela vida nesse sentido, né? Que seja uma igreja que imite Jesus Cristo, em primeiro lugar. Seja uma igreja que imite Jesus e que seja uma igreja conhecida por essa imitação. Que as pessoas possam minimamente, ou enfim, se elas só enxergarem isso já está ótimo. Ali tem uma igreja séria que quer andar como Jesus. Ali é uma igreja que fala de Jesus Cristo, que prega o Evangelho, que prega o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia de Deus. Que sejamos essa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós colocamos nossos corações agora diante de Ti, Pai.
Obrigado por Jesus Cristo, nosso exemplo supremo, nosso mestre, nosso amigo. O exemplo deixado por Jesus é grandioso, é maravilhoso, é constrangedor, mas também nos conforta, nos desafia. Obrigado, Senhor, porque temos para quem olhar, temos quem seguir, e sabemos que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nos acompanha e tem trabalhado em nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. E ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, para que sejamos cada dia, cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Nos ajuda a entendermos, ó Pai, a importância disso. O Senhor não espera que sejamos mais evangélicos. O Senhor não espera que sejamos mais batistas. Não. O Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou. E é essa obra que o Senhor tem completado em nós, para que a cada dia sejamos mais parecidos com Ele. Pedimos pela vida, Senhor, ajuda-nos nessa caminhada. Nem sempre é fácil, na verdade há muitas situações difíceis, mas ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos centrados em Jesus, centrados no Evangelho e preocupados, ó Pai, em imitarmos o Senhor e levarmos mais pessoas à imitação do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa nessa semana, nesse sentido. Trabalhe em nós. Opera essa obra, por favor, Senhor. É no nome dEle, nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos. Amém.